13, verso 14. Eu tenho sempre falado, isso aqui é questão de didática. Sempre que você for falar, que quando tem mais de um livro, todos do Antigo Testamento você fala primeiro, segundo. E do Novo Testamento são cartas, aí é primeira, segunda, terceira, amém? Isso é uma questão didática para o nosso aprendizado. 90 dias de zelo pela casa do Senhor. Esse é o título da nossa mensagem. Vamos repetir comigo? 90 dias de zelo pela casa do Senhor. Quem está comigo? Amém? 90 dias de zelo pela casa do Senhor. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. A arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, 90 dias, e ali Deus abençoou sua família, abençoou a sua casa e abençoou tudo o que Obed-edom tinha. 3 meses com a arca dentro da própria casa. O zelo que Obed-edom teve ao manter a arca durante esses 3 meses dentro da sua própria casa, atraiu a bênção para ele, para a sua família e para tudo o que ele possuía. Só para nós lembrarmos, eu sei que você deve saber isso, mas quando Deus mandou construir a arca, está lá no livro de Êxodo, Deus deu todo o modelo, ele mandou fazer o tabernáculo que posteriormente, já com Salomão, se transformou no templo. Era um tabernáculo porque era um templo móvel, então era feito com peles e estacas e tudo mais. Era uma tenda muito grande que eles transportavam. E dentro dessa tenda tinha muitos utensílios, entre eles este móvel chamado a Arca da Aliança, que nós temos aqui no banner representando. Ele era todo feito com madeira de acácia e revestido de ouro por dentro e por fora. E essa era a Arca da Aliança. E no templo, ou aliás, depois no templo, mas inicialmente, quando foi feito o tabernáculo, ela ficava no lugar santo dos santos. Eu já expliquei aqui como que era dividido o templo e antes o tabernáculo, era dividido em 3 partes. O átrio onde ficava o povo, depois tinha o lugar santo, onde tinha o altar dos sacrifícios, ali ficavam os levitas e sacerdotes que ofereciam. Alguém lá, tem gente lá, perdão. Então ali eles ficavam para receber os sacrifícios que o povo entregava no átrio, oferecia os sacrifícios nesse altar, e no lugar santo dos santos, imaginemos que seja esse aqui, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ali dentro, no lugar santo dos santos, é que ficava a arca. A arca também ela poderia ser levada, tirada desse local, quando eles iam para a guerra. Então, como os sacerdotes e os levitas iam à frente no campo de batalha, com louvor, com adoração, normalmente, ali então estava a presença de Deus, porque eles levavam junto. Então, essa arca, em determinado momento, ela foi parar na casa de Obed-edom durante 90 dias. E esses 90 dias, então, Deus abençoou, o texto diz isso, nesses 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-edom. E esses 90 dias de zelo pela casa do Senhor, e eu quero aplicar também a campanha nossa que nós estamos fazendo, 90 dias tocando a arca também, que simbolicamente, um ato profético aqui, nós também tocamos, somos ungidos. O zelo, ele precisa ser diário. Como eu falei, um grande desafio, nós fazemos uma campanha de 90 dias. Todos os dias, você orando, todos os dias jejuando, todos os dias vindo ao templo para orar.
E a consciência do zelo, ela é demonstrada a cada dia. Nos 3 meses em que ela permaneceu na casa de Obed-edom, ela não ficava empoeirada. O texto não diz isso, mas pela bênção que Deus abençoou a casa de Obed-edom, nós entendemos isso. Ou é só a minha casa que todo dia tem que varrer, que tem que tirar poeira? A sua também é assim? É assim? Então na casa de Obed-edom também tinha esse problema de todos os dias entrar poeira, todos os dias sujar, e ele todos os dias ele tinha o zelo de limpar a arca, de limpar a sala da qual ele ornamentou para guardar a arca da aliança dentro da sua casa. E eu quero dizer para você que nós também temos desafios diários. Muitas vezes está chovendo, muitas vezes estamos cansados do trabalho, mas nós temos que perseverar. São 90 dias, e esses 90 dias nós vencemos um após o outro. É dessa maneira, e esse zelo, ele precisa então ser diários. 90 dias de jejum, oração, unção, ceia e oferta. Parece algo repetitivo, e é repetitivo, mas a constância, ela faz toda a diferença na vida daqueles que são vitoriosos. Amém? O que aconteceu com Josué, quando eles adentraram na terra prometida? A primeira cidade, uma cidade murada, e não era muro como nós conhecemos hoje, esses muros de arrimo feito de pedrinha, não, era muro que tinha casa em cima dele. Então tinha lugares que tinha 6, 7 metros de espessura aquele muro, era impossível derrubar pela força humana ou força animal, que ainda que, não sei se lá naquela região tem elefantes, ainda que usasse, não daria para derrubar os muros. Mas o que aconteceu ali? Eles tiveram que rodear a cidade durante 7 dias, eles faziam uma volta em silêncio, era algo repetitivo. No 7º dia, eles rodearam a cidade durante 7 vezes, a constância fez toda a diferença. Se eles desanimassem no 6º dia, se eles desanimassem no 5º dia, as muralhas não cairiam. Então eu quero dizer para você, não esmoreça, não desanime, seja constante. Se vier o cansaço, enfrente o cansaço, porque eu declaro em nome de Jesus que aqui você será renovado. Todos os dias você vai sair renovado deste lugar. Então, 90 dias de zelo pela casa do Senhor. A presença de Deus não pode nos deixar relapsos e meramente religiosos. Como eu falei, existe algo que é repetido todos os dias. Isso aqui é um comando que Deus deu para o nosso apóstolo René Terra Nova, e desde 2004, 2014, se eu não me engano, ele está se multiplicando na vida das pessoas. Então, o que acontece? É algo que parece repetitivo, e para nossas vidas pode parecer algo que a gente vai fazer de forma automática, mas nós não podemos, nós sempre temos que vir com uma expectativa. Por quê? Porque senão vira apenas um ritual religioso. E eu quero dizer que no ritual religioso não está a bênção de Deus. Antes da arca chegar na casa de Obed-edom, antes de ler aqui sobre Abinadab, eu quero falar sobre Jeremias 48:10, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então nós não podemos ser relapsos. Estamos numa campanha, nós vamos do início até o fim. E olha alguém que foi relapso e a vida dele não mudou. Abinadab, quando a arca antes da arca chegar até a casa de Obed-edom, que ela ficou 3 meses e Deus abençoou toda a sua casa, tudo que tinha, a arca ficou na casa de um outro homem chamado Abinadab, e ela ficou durante 20 anos, 20 longos anos, esquecida dentro de uma casa. Eu quero dizer que Deus, Ele não pode ficar esquecido de nossas vidas. Nós não podemos ser relapsos, nós não podemos esquecer nossas Bíblias dentro de casa e não lê-las. Nós não podemos deixar de praticar
o que está escrito na palavra de Deus. O que você vê sobre Abinadab na Bíblia? Qual a recordação? Alguns historiadores dizem que Uzaque morreu por ter tocado a arca no dia que ela foi levada ali, então, posteriormente, aí no mesmo dia, por causa disso, ela foi levada para a casa de Obed-edom. Dizem que ele era filho de Abinadab. 20 anos lá dentro e não mudou nada na vida deles. A Bíblia não diz como Deus abençoou, como Deus prosperou, como houve uma diferença, a posteridade dele. Quarta-feira eu falei sobre a bênção da posteridade, seus descendentes sendo abençoados, Obed-edom, mas Abinadab nada, absolutamente nada. Por quê? Porque com certeza a arca ficou empoeirada dentro de um cantinho lá na sua sala. Então, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele também colhe. E eu quero dizer para você que nós estamos fazendo uma semeadura de honra, uma semeadura que vai perdurar bênçãos por muitos e muitos dias, mesmo após essa campanha que nós estamos fazendo, porque aqui ninguém é relapso, ninguém é desleixado na obra do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Diga assim: eu sou zeloso pela obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O zelo atrai a bênção e a honra da parte de Deus para as pessoas. Em Levítico, aliás, em Deuteronômio, capítulo 10, verso 8, pode colocar ali, por favor? Deuteronômio, capítulo 10, 8, diz assim: por este mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu santo nome até o dia de hoje. Olha só, ele disse: por esse tempo, por esse mesmo tempo, em determinado momento, Deus separou a tribo de Levi. Mas qual foi esse tempo? Pastor Luciano Subirá, eu já li a Bíblia inúmeras vezes, esse texto, mas eu nunca tinha atinado para isso. Originalmente, quando Deus separou a nação de Israel, está escrito lá em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, você pode colocar ali, você pode ler ali no texto. Deus não havia separado uma tribo apenas, Deus havia separado uma nação inteira para ser reinos e sacerdotes, todos eles, igual hoje, depois de Cristo, todos nós somos reinos e sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, mas houve um determinado momento em que Deus então separou a tribo de Levi. Aqui está dizendo, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santas. Veja só, ele está dizendo o quê? Que toda a nação de Israel era para ser sacerdotes, mas ali em Deuteronômio diz que nesse mesmo tempo, Deus separou a tribo de Levi. Houve uma mudança. Em qual momento que se deu essa mudança, que Deus honrou então a tribo de Levi? A tribo de Levi, ela foi separada porque eles tiveram zelo para cumprir com a ordem do Senhor. Em Êxodo 32, do 25 ao 28, mostra quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, e Moisés voltou, o povo havia se corrompido, havia feito aqueles bezerros de ouro, ele quebrou as pedras, e ali naquele momento então, ele deu uma punição grave, mandou que quem fosse pelo Senhor, quem tinha zelo pelo Senhor, deveria se colocar do lado de Moisés, e executar o juízo que Deus estava mandando. E aí diz o texto que a tribo de Levi, os levitas, eles vieram e eles tiveram zelo
pela casa, pelas coisas de Deus, e porque eles tiveram zelo, eles foram honrados. Então Deus falou: eu vou separar os levitas para serem os sacerdotes, para levarem a arca diante do Senhor. Eles foram separados por causa do zelo, eles foram honrados por causa do zelo. E eu quero dizer que se você zelar pela obra do Senhor, se você zelar pelas coisas do Senhor, Deus vai te abençoar e Ele vai te honrar, porque Deus não é homem para mentir. É a honra. Deus honra aqueles que honram Ele. Ele honrou a tribo de Levi, separou no momento em que eles zelaram, enquanto todo o restante da nação havia se corrompido, indo atrás dos bezerros de ouro. A tribo de Levi foi a única que se colocou do lado de Moisés e disse: nós vamos executar a ordem do Senhor, nós vamos cumprir o que Moisés está falando aqui neste lugar. O zelo traz bênção e honra. Servir a Deus exige zelo. Veja o que diz em Romanos 12:11. Quanto ao zelo, não sejam o quê? Preguiçosos, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Veja só, o zelo, ele exige, servir a Deus exige zelo. Todos nós gostamos de dizer que nós servimos a Deus, mas aqui o texto está dizendo que esse zelo, pelo zelo que nós temos pelo Senhor, para servir ao Senhor, nós não podemos ser preguiçosos. Tem pessoas, e eu conheço pessoas que têm um zelo, que têm se esmeram no seu trabalho, são pontuais, não atrasam no trabalho, são os primeiros a chegar e os últimos a saírem, mas quando se refere a virem nos cultos, para virem as programações, há uma campanha que nós estamos fazendo, quando vem, chega atrasado e são dos primeiros a sair. Há uma incoerência, meus amados, sobre o que nós valorizamos, porque no trabalho nós não faltamos se está chovendo, mas no culto nós faltamos, porque no trabalho nós não faltamos se estamos cansados, podemos acordar com uma terrível dor de cabeça, toma o remédio e diz: eu vou para o trabalho mesmo assim. E na igreja, muitas vezes não acontece isso. Aqui diz que o zelo, ele precisa ser demonstrado, nós não podemos ser preguiçosos, temos que ter o que? O texto diz o que aqui? Precisamos ser fervorosos no Espírito, assim como você é fervoroso para chegar no horário no seu trabalho, seja fervoroso para chegar no horário no culto, seja fervoroso para participar da campanha. Eu nem vou perguntar quantos estão jejuando, porque há um comando aqui para que todos jejuem, você vai escolher o jejum, você já deve ter escolhido um jejum, que seja um sacrifício, que falte para você, mas como é um jejum longo, nós falamos, por isso cada um escolhe o seu, mas que faça esse jejum, engaje nessa campanha, entre de cabeça. Há um comando da parte dos sacerdotes, o meu pastor me deu um comando, eu poderia rejeitar. A primeira coisa que eu pensei, 90 dias no arraial, começa em setembro, não é que o pessoal está preparando já tudo para o verão, eu vou entrar de cabeça mesmo assim, eu vou aceitar o desafio, vou fazer algo diferente, porque eu quero ouvir o comando do meu pastor, e você quer ouvir o comando do seu pastor, entre de cabeça, seja zeloso, porque servir a Deus exige zelo. Eu tenho certeza que no seu trabalho você se esforça para ser o primeiro a chegar, para cumprir com o seu horário, para se esforçar, e tem que ser mesmo, não tem que ser relapso não, mas é incoerente as coisas de Deus eu deixar de lado. Por que ser o último a chegar no culto e o primeiro a sair? Chegue antes para bater papo, para orar, saia depois de conversar um pouco com os irmãos, ter comunhão, venha para participar. 90 dias de zelo,
Como eu já falei, pode parecer cansativo, mas Deus vai renovar as forças de cada um, porque nós temos que ser zelosos. Eu creio que Deus está nos convocando para esses 90 dias de zelo pela casa do Senhor. Coloca mais um texto aqui para encerrarmos essa meditação. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, vamos ler todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Há uma recompensa. Nós nem precisaríamos falar que há uma recompensa, porque saber que Deus nos salvou, merecíamos o inferno, merecíamos estar mortos, merecíamos qualquer coisa que seja ruim por causa da herança do nosso pecado. Ele graciosamente, com laços de amor, nos atraiu para junto dele, ele nos salvou. E Ele está nos convocando agora. Temos o privilégio de cultuar, temos o privilégio de fazer uma campanha de oração como essa que nós estamos realizando. 90 dias de zelo pela casa do Senhor. 90 dias de zelo pela casa do Senhor. Fala comigo. 90 dias de zelo pela casa do Senhor. 90 dias de zelo pela casa do Senhor. 90 dias de zelo pela casa do Senhor. Eu não sei se você já esteve algum dia aqui. Se você não esteve, eu desafio, depois de uma palavra como essa, você zelar pela obra do Senhor. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então venha pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja, pela sua cidade. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre a terra. Amém? Vamos nos colocar em pé. 90 dias de zelo pela casa do Senhor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Fale para o seu irmão, não seja preguiçoso. Seja fervoroso no espírito. Isso, não seja preguiçoso. Seja fervoroso no espírito. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor antes de orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e bendizemos ao Senhor. Nós aprendemos tanto nessa palavra sobre o zelo, Pai. Eu quero ser mais zeloso, cada um de nós precisa ser mais zeloso pela obra do Senhor, pela tua casa, Pai. Porque assim, ó Deus querido, o Senhor, ó Deus, nós estaremos honrando o Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram. A tua palavra diz que o nobre projeta coisas nobres, Pai. Por isso nós projetamos a nobreza aqui neste lugar, ó Deus querido, todos os dias sendo fervorosos na casa do Senhor, nessa campanha de 90 dias, nós nos colocamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, e todo mal contra a família MIB, nós anulamos na autoridade do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Terça-feira.